Olá pessoal, nós estamos publicando aqui no canal uma série de vídeos sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que resolveu e decidiu as ações diretas de inconstitucionalidade 7779 e 7790, em que discutia-se a constitucionalidade de um artigo da Lei Complementar 214 que retirou dos autistas de nível de suporte 1 o direito à isenção na compra de carro PCD. A decisão do STF foi sobre carro PCD, sobre compra de carro PCD, mas a tese fixada pelo STF nesta decisão, ela afeta o exercício de outros direitos similares ou quejandos que são regidos por leis municipais e estaduais. Por isso, eu decidi gravar vários vídeos para prever a irradiação e a influência dessa decisão do STF também em outros direitos. Hoje eu quero falar sobre a isenção de IPVA para autistas nos estados brasileiros. Quer saber como é que fica? Aguenta aí que eu já te conto. Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou neurodivergente, advogado de neurodivergentes e meus contatos profissionais estão na descrição. A decisão recente do STF, lançada nas ações diretas de inconstitucionalidade 7779 e 7790, julgaram inconstitucional um artigo da Lei Complementar 214, que foi uma lei que foi criada depois da reforma da Previdência e que excluía o autista de nível de suporte 1 do direito à alíquota zero para a compra de carro de veículo automotor novo. E isto causou muito espanto na comunidade atípica do Brasil, tanto que os autores dessas ações de inconstitucionalidade foram duas associações representativas de grupos de pessoas com deficiência. E o STF decidiu que é inconstitucional fazer a distinção entre autistas e autistas por critério de severidade da condição. Porque o TEA, ele se manifesta com maior ou menor gravidade em pessoas diferentes. Então você tem dentro do espectro os autistas de nível de suporte 1, os de nível de suporte 2 e os de nível de suporte 3. No nível de suporte 3 é muito comum que a pessoa tenha, junto com o TEA, associado outras condições que inviabilizam assim, o domínio, a autonomia do indivíduo. Né? Às vezes tem deficiência intelectual, a pessoa é não verbal, os níveis de suporte 2 também eventualmente têm deficiência intelectual associada, às vezes muitos problemas de organização, execução, autocuidado, mas o fato é que, para que uma condição seja considerada deficiência, ela tem que ser uma condição que cause prejuízo significativo. A lei exige que, para que uma pessoa seja considerada pessoa com deficiência, ela tem que estar em desigualdade em relação às pessoas que não têm nenhuma deficiência. As oportunidades de quem tem deficiência e de quem não tem que ser muito desiguais. Ou seja, quem tem deficiência nunca está em pé de igualdade com a pessoa que não tem deficiência nenhuma. Então, o autista de nível de suporte 1, ele tem um prejuízo significativo. Ele tem que ter, ele é deficiente por isso. Agora, esse prejuízo significativo pode não ser tão grave quanto o que acomete o nível de suporte 2, que também não é tão grave quanto o que acomete ao nível de suporte 3. Vamos fazer uma figura aqui mais simples para você entender. Vamos imaginar que deficiência física, pensa em deficiência física, pensa na pessoa que não tem um pé ou uma mão. Ele não tem. Agora pensa naquela outra que não tem o braço inteiro. É lógico que há uma diferença entre essas duas deficiências. Um não tem a mão, o outro não tem o braço inteiro. Outro não vai ter os dois braços. Há diferença entre eles na severidade da condição, mas todas são graves. Todos os prejuízos são significativos em relação à pessoa típica. Veja bem, em relação à pessoa típica, todos são. E há desigualdade também entre eles, mas todos são deficientes. Então, se você cria uma lei que é para pessoa com deficiência, faz sentido você conceder o direito para aquele que não tem os dois braços e não conceder para aquele que não tem um?
Ou conceder o direito para aquele que não tem um braço e não conceder o direito para quem não tem uma mão, ou um pé, ou a perna inteira? Essa foi a discussão. Só que restrita a uma deficiência em especial, que é o transtorno do espectro do autismo. O STF, então, decidiu que para compra de carro, aquela isenção prevista na LC 142, é inconstitucional fazer distinção entre autista e autista. Então, se vai dar o desconto, vai dar para todos os autistas, não só para um. Não só para um grau de severidade. E o IPVA? O IPVA é outro assunto, mas é igual também, porque a pegada é a mesma. É uma isenção sobre propriedade de veículo automotor, que as legislações dos estados, porque é um tributo do estado, né, compartilhado com o município, licenciamento, a legislação dos estados, inclusive do estado de São Paulo, diz que tem direito à isenção de IPVA somente os autistas graves ou profundos. Ou seja, só os autistas que têm manifestações mais severas da condição. E o que acontece quando você faz o cotejo destas legislações dos estados com a decisão que o STF chegou na semana passada? Acontece que a conclusão lógica, inevitável, inexorável é que se a Lei Federal Complementar 214, que fazia distinção entre autistas de nível 1 e 2 e 3 para efeito de concessão de isenção para compra de carro, é inconstitucional, as legislações dos estados que também fazem essa distinção também são inconstitucionais. Absolutamente inconstitucionais. A decisão do STF, ela repercute sobre aquela Lei 214, porque foi aquela que foi submetida à apreciação do Supremo para ele decidir se é constitucional ou não. Mas a decisão com a tese firmada também se aplica a todos os casos de todas as demais leis. Isso significa que, se o Estado tiver, assim, a voluntariedade, em razão do respeito a uma decisão do STF de fazer a correção, então o próprio legislador do Estado, né, os deputados na Assembleia, falaram, ó, o STF decidiu, vamos mudar isso aqui, vamos modificar essa lei, porque não é constitucional, né? Se a LC 214 não é, que excluía o autista de nível de suporte 1 da isenção de imposto para compra de carro, a nossa lei aqui de São Paulo, que trata do IPVA e fez a mesma coisa, só reservou esse direito aos autistas graves ou profundos, também é inconstitucional. A lógica é a mesma e a tese do STF se aplica aqui também. Porque o que o STF disse na tese fixada? Ó, não pode fazer distinção entre autistas para esse efeito. Claro, não vamos ser muito otimistas e sonhadores achando que os legisladores vão, de ofício, ir lá corrigir. Então, o que muda? Gente, ficou muito mais fácil agora. Você vai para a justiça, você vai pedir a isenção do IPVA em São Paulo. Eu quero a isenção do IPVA, eu estou pagando muito de IPVA, e eu quero receber os últimos 5 anos. Porque o que é inconstitucional, atenção, o que é inconstitucional desde sempre, né? Quando o STF julga um negócio inconstitucional, é inconstitucional desde que a lei foi publicada, ela nunca foi constitucional. Então, frequentemente, a decisão do STF retroage até a publicação da lei. Então, o direito do indivíduo, com a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, se o STF não modular os efeitos, pode retroagir aos últimos 5 anos. Então, se um cliente nosso aqui vai pedir isenção de PVA, vamos pedir logo os últimos 5 anos, para ver no que dá. Aí eles vão negar. Ah, vamos negar porque você é autista 1, nós aqui não damos esse direito, a lei paulista fala que, ou a lei goiana, ou a lei baiana, eu estou usando a lei de São Paulo como exemplo, que é onde a gente mais milita, né? Mas nós também atuamos em todo o Brasil, e tem várias legislações no Brasil inteiro, de vários estados, que estabelecem o critério de concessão desse tipo de direito para autistas conforme o grau de severidade da condição. Então, você vai pedir, eles vão negar naturalmente, porque a lei vai continuar dizendo isso, apesar da decisão do STF, e aí você vai para a justiça, só que você não vai para a justiça desguarnecido. Você vai para a justiça com a tese do STF, com o texto do acórdão do STF, que eu não sei se já foi publicado nesse momento, mas deve estar para ser publicado, né? E aí
qual que é o argumento? O STF já disse que fazer esse tipo de distinção é inconstitucional. E aí o juiz de direito da vara onde você entrar com a ação já pode fazer o controle difuso de constitucionalidade da lei paulista, ou da lei goiana, ou da lei matogrossense, enfim, não importa. E vai ficar muito mais fácil de você resolver esse tipo de questão com essa decisão do STF. Nem que seja preciso chegar no STF para o STF corrigir essa distorção, que é fazer a distinção, discriminar autistas de nível de suporte 1, mas que também estão dentro do espectro e que também estão protegidos pela Constituição, pela Convenção de Nova York e pela Lei Berenice Piana. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe com outras pessoas que, assim como você, podem ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.